Olá, seres humanos, nômades, habitantes do deserto de Hebrom e das proximidades de Jerusalém. Eu sou Daniel, esse aqui é o Beni Vulgo Benjamin Benjamin Silva. Silva, Benjamin Silva, vulgo Benny, né? Que é mais bem, aqui pelo menos era mais conhecido como Beni. Nós somos do canal Cristocultura, onde cristianismo e cultura pop se encontram, e nós queremos falar um pouquinho hoje sobre o filme Davi, da Angel Studios, né? Produtora aí do The Chosen e outras obras, Som da Liberdade, né? Algumas obras muito boas aí dos últimos tempos cristãs. E queremos falar o que é que a gente achou desse desenho animado, saiu ano passado, se é bom, se não é, o que é bom, o que é que a gente tira de bíblico dele, tudo, né? Porque é sobre a Bíblia, né? Mas o que é que dá para a gente tirar realmente para a nossa vida e também se vale a pena você e sua família assistirem, né? E aí, bem, quer resumir aí para nós esse desenho? Angel Studio, assim, Angel Studio tem dado uma abertura finalmente, né, para mais produções cristãs. Uma coisa que estava meio que morta, acho que nos anos 2010, acho que a década passada, acho que não teve quase nada assim de relevante. E agora tá voltando, sabe? Tem The Chosen, tem esse filme que saiu agora, e tem, assim, né, o Angel Studios tem pelo menos umas 4, 5 produções, assim, de animação e filmes que são, assim, um por ano, tá ligado? Tranquilamente. Obviamente, a Angel Studio não é uma produtora, ela é uma distribuidora, então ela ajuda a financiar e distribuir os filmes, mas, Não pesquisei bastante. oi, fala, mano. Não pesquisei bastante. Não, eu não tô, é tipo assim, ela faz parte da produção, né, no sentido de, não, vamos financiar isso aqui lá. Então, ela tá envolvida, 100%. Agora, isso, sei lá, tem também a Casa de Davi, coisa assim, do Amazon Prime. Tem Uhum. muita coisa envolvendo séries cristãs ou séries com uma ideologia cristã que tem crescido muito e acho tem sido interessante, né? Ver essa nova era de produções tentando meio que competir um pouquinho com Hollywood, que, enfim, né, a gente sabe que Hollywood ah, não tem uma tendência muito grande de gostar de cristão, não. Então, assim, sobre Davi, esse filme, ele vai contar a história mais ou menos do comecinho da vida de Davi, ali quando ele ainda é meio jovem, ele vai lutar com Golias, até quando a morte de Saul, né? Spoiler, a morte de Saul. Então, eu espero que não seja spoiler para ninguém, que você já tenha lido essa história umas 10 vezes. Eu estava Mas, falando com, eu tava falando com a Gleice hoje, a minha esposa, que a gente começou a assistir o filme na noite, mas não deu para terminar porque estava tarde, aí eu terminei sozinho. E aí, eu falando com ela no almoço, eu assisti o resto do filme, eu posso te dar um spoiler? Bom, acho que tu já sabe o que acontece, mas dentro do contexto do filme, né, eu posso te falar até onde ele vai e tal, para eu falar o que, é que eu achei. Aí ela pode. ah, então, basicamente é isso. Acho que acho que a gente, no decorrer do vídeo, a gente pode falar um pouquinho mais sobre nas partes dos filmes, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Mas contraindicações, né? Eu sei que é um filme cristão, então provavelmente não vai ter quase nada. Em questão de mensagem, acho que tudo é positivo, não tem nada contra, obviamente. Mas acho que a única contraindicação que eu teria acho que tem umas duas cenas aqui a acolá que pode ser. Talvez alguma criança fique com medo. Acho que no começo do filme tem uma cena com um leão, que talvez uma criancinha fique com medo. E também tem, no filme tem os Amalequitas, que eles talvez dê medo aí pra criança. Mas assim, Sou feito para ser um pouco mais assustador, mas assim, realmente a censura dele está há 10 anos aqui. Acho que é adequada. Crianças menores acho que conseguem ver também tranquilamente, de 7, 8, 6, enfim. Só uma criança pequenininha mesmo, mais assustada, talvez tenha algum problema com alguma cena de algum personagem assim mais assustador, ou com a morte do Golias, né? Mas que nada é feito de forma gráfica, não tem sangue, né? Não tem a violência da época, né? Que a gente estava até olhando aqui o relato bíblico,
comparando com o filme, né? E tem coisas bem sangrentas, morte de mulheres, crianças e coisas assim, que não é retratado no filme, né? Tudo bem light, realmente feito para um público infantil, mas que um adulto também consegue aproveitar, assim, com certa tranquilidade, né? Não é aquela coisa também que o adulto vai sofrer com os olhos, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso com os spoilers, né? Sobre as críticas e pontos positivos que a gente vê. Começar já com a review do filme. E eu separo esse filme em duas partes. Tem a primeira parte, que é Davi até Golias. E para mim, essa primeira parte, cara, é perfeita. Eles fizeram tudo de maneira excelente. O Davi pastoreando, Samuel chega, né, para anoint, como é que fala? Ungir. Para Ungir. ungir Davi. Então toda aquela cena ali é muito bem feita. O Samuel canta, tudo muito lindo. É meio de noite, tem tá uma lua cheia. Enfim, tudo ali é muito bem feito. Davi ele vai para a cidade principal, que é Jerusalém? Não sei, não tô lembrando agora. Boa pergunta. Mas ele vai para a cidade principal, para não falar besteira aqui. Eu acho Enquanto que não é isso, Jerusalém, não, que Saul vivia, não. Eu vou olhar aqui, já te digo. mas Daniel vai para a cidade principal. Daniel, ó, Davi, é o Senhor amado. Eu tô aqui falando Daniel e confundindo as coisas. Davi vai para a cidade principal, e a trilha sonora é boa. Ele vai ver na cidade grande, que ele mora mais ou menos meio que no interior, sabe, cuidando de ovelha. É, e ele vê a reação das pessoas com medo do Golias. Ele vê como as pessoas estão reagindo, né? Do Golias, ele chega lá, Golias tá tipo assim, né, tá falando trash talk, né? Tá tipo, vocês israelitas aí, vocês são tão bando de fracos, vocês não conseguem nada, doido de vocês não faz nada. E tipo assim, os caras assim só aceitando, tá ligado? E Daniel, como ele tinha um espírito de muita fé, algum espírito de guerreiro que acredita muito em Deus, ele, não, ninguém fala assim de Deus, não. Eu vou lá e vou e acabo com esse tal de Golias, né? E todo mundo olhava assim pro Davi e ficava, tá doido, cara? O que é que tem na tua cabeça? O que tinha na cabeça do Davi e no coração de Davi é fé. O que ele tinha ali era muita fé. E você vê isso de uma maneira simples, né? Porque Davi ainda é meio criança, ali meio adolescente. Então você vê aquela inocência no personagem Davi que eu acho excelente. Aí ele vai para Saul, Saul bota lá o negócio, a roupa dele. E eu acho que ali o ápice do filme tá quando Daniel começa Daniel de novo, vamos se amar. Davi começa Davi começa a andar em direção a Golias e Golias está meio que esnobando ele. Depois Golias pede para colocar a armadura nele e a trilha sonora tá bombando ali. Tudo ali tá, cara, excelente. E tem uma cena lá que, assim, né, que sai depois, é, e eu já passo a palavra para ti, Daniel, que eu tenho certeza que tem um bocado que eu vou falar também. É, mas Golias está, ele vê assim, né, pô, esse diálogo é excelente. Ele fala, por que Saul mandou uma criança, né? Tipo, ele covarde? Tipo, o que é isso? Aí o Davi fala, Davi fala, não, quem tá aqui é o Deus de Israel, não sou eu, quem tá aqui é o Deus de Israel. Aí ele, então não vou lutar contra uma criança, eu vou lutar contra Ah, então eu tô Deus. mandando lutar contra um deus, né? Pois vem, né? Aí ele começa a gritar com Deus, né? A câmera joga pra cima como se fosse Deus ouvindo o que ele tá falando. Aí já volta pro Davi rodando pra jogar a pedra, né? Pô, aquilo ali Absolute Cinema. Aquilo ali foi muito, muito, muito bem feita. Ah, então, assim, a primeira metade do filme, eu acho quase um 10. Para mim, eu tenho que procurar coisas que eu não gostei. Talvez aquela música, aquela primeira música, whatever, mas tipo assim. É, 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 mesma sensação. mas, no geral, aquela primeira metade do filme, é, os caras detonaram. Fizeram muito, muito, muito bem feito. Cara, muito legal. Assim, eu
tem uma visão um pouco diferente, parecido, mas diferente. Eu gosto muito do meio do filme, então essa parte aí eu gosto, mas tem uma sensação que me perseguiu o filme inteiro. Isso não me impediu de apreciar o filme, de achar o filme legal e tal, mas a minha sensação é que o filme falha em alguns momentos em estabelecer algumas coisas com mais profundidade. E aí eu tive essa sensação desde o início. A primeira cena eu acho ótima, do Davi com as ovelhas, dele conseguindo vencer o leão e Deus providenciando uma forma, né, do leão fica preso na rocha e tal, né, muito legal, porque também Davi não é super-humano, mas Deus ajuda ele ali naquele processo para proteger as ovelhas. Mas quando chega Samuel, eu esperava que o filme estabelecesse um pouco mais o personagem do Samuel, né? Ele chega do nada, já, olha, tem que ungir um rei aqui e tal, e esse rei aí é esse menino, pá. E aí eu achei meio assim, poxa, não foi estabelecido nem Samuel, nem Saul, que era o rei de Israel, né? Então você já sabe que ele está ungindo um novo, mas você ainda não viu quem era aquele rei Saul. Depois você tem alguns flashbacks durante o filme, mas claro que quem conhece a Bíblia já sabe, né? Mas para apresentar a história para uma criança, ou para você ver como um filme isolado, né? Eu achei que tem momentos como esse em que faltou um pouco mais de contextualização na minha visão. E aí a minha sensação é que, apesar do filme ele ter quase 2 horas, né? Na verdade, não é tanto. Ele tem 1h49 no Prime, mas isso conta com créditos, com uma mensagem final Uma hora e do 40. diretor. Então, acho que ele deve ter 1h35, 1h40. Mas a sensação foi que, apesar do filme não ser tão curto, teve coisas que foi meio rushado, assim, né? Que foi meio, a gente tem que resolver isso aqui, então não vamos perder tempo. Então, já de antemão, eu digo que, para mim, um dos poucos relacionamentos que realmente ficou aprofundado foi do Davi com a mãe dele. Que realmente você vê conversas, você vê o relacionamento, o conselho dela e tudo mais, né? O restante dos relacionamentos, para mim, ficou muito superficial. Então, você tem um pouco ali o Davi com o irmão mais velho, né? Que tem uma mudança ali durante o filme. Mas o papel de Samuel é de aparecer, falar uma coisa e sair, né? Então, você não vê muito do background, da sabedoria dele. Inclusive, Samuel até morre na história bíblica, ele morre durante a história do filme, né? Não é mais mencionado. Uhum. E do próprio rei Saul e Jonatas, né? Aí outro relacionamento também que para mim faltou foi desenvolver mais o relacionamento de Davi com o Jonatas, né? Com o filho de Saul, que é o grande amigo da vida dele, o mais leal a ele e tudo, e o filme mostra, assim, fagulhas dessa lealdade, mas poderia ter tido um pouco mais de conversas profundas entre eles, de cenas de relacionamento pessoal que justificassem essa profundidade, né? Aqui eu vou ter uma pequena discordância, talvez, em questão daquela cena inicial, que eu acho que talvez falte um pouquinho de informação, mas assim, eu lembro de vários filmes, vários assim não, né? Talvez não tanto, mas Duna, e tem alguns outros filmes que tem, digamos assim, tem uma profecia. E Sim, não necessariamente se explica de onde é que vem, quem foi que fez. Não, tem a profecia que alguém disse no passado, e talvez explique mais na frente, mas assim, que tem uma premissa. Eu acho que ali no começo do filme, ele estabelece assim, nesse meio que tom profético, ó, se você vai ser um rei e o filme vai partir a partir daqui, né? Vai começar a partir daqui, dessa premissa. Então, eu não necessariamente senti a necessidade, não, quem é Saul, talvez um pouquinho mostrando Saul como alguém negativo, mas eu de fato comecei a assistir esse filme e eu não vi uma necessidade de, não, faltou aqui alguma coisa. Mais na frente, sim, 100%. Jonathan Saul, para mim, e aqui a gente pode falar talvez mais quando a gente quiser falar sobre o que é que mudaria do filme, porque aqui, poxa, a segunda metade do filme eu mudaria 100% do filme, praticamente. E até o relacionamento com a mãe, que eu achei bom, para mim é um highlight do filme, eu não sei se eu colocaria. Que é a parte que eu acho que
mais me dói, né? Que acho que mais me doeria de tirar. Porque o relacionamento com a mãe é muito bom. Ele tem umas duas músicas que são boas com a mãe, acho que é uma ou outra, que ela aparece também. E só que o filme ele se desenvolve mais para o relacionamento de Davi, em teoria, né? Era para se desenvolver mais com o relacionamento de Davi com Saul e Davi com Jonathan. Então eu gastaria mais tempo, já que meu tempo é limitado, tem 1 hora e 40 de filme, eu gastaria mais tempo Davi com Jonathan e Davi com Saul do que Davi com a mãe dele. Se eu não me engano, a Sim. mãe dele não é nem citada na Bíblia. Acho que o filme escolheu um caminho que na história é legal, né, de trabalhar tipo assim, uma pessoa que seria uma mentora para ele, na mãe dele, que é alguém que traz para ele valores de fé, de confiar em Deus, de crer no que Deus preparou para ele, né, esse tipo de coisa, que é o que, de certa forma, move ele no filme, né? Então, como personagem que estabelece essa base para ele, eu acho muito legal. Então, eu realmente, agora o que faltou foi que, por ter focado nisso, deixou de focar em outros relacionamentos que são mais importantes para a história, né, digamos Mais assim, importante. porque aí da segunda metade para o fim tem que correr tudo para ele ser perseguido e virar rei e tal. E aí a mãe dele some, né, da história praticamente, e os personagens que estão lá não são tão trabalhados. E a amizade dele com o Jonatas é muito formativa para os dois. E Jonatas, ele basicamente só aparece mostrando a lealdade dele para Davi naqueles momentos pontuais, mas não se constrói a profundidade do relacionamento deles, para quando isso acontecer, você pensar, poxa, não, eu esperava isso, porque eles são. Mas, tenta mostrar através de uma música, né? Que ele vai. Quando ele cresce, né? E mostra que ele passou aquele tempo ali com o Jonas e tal, mas. É só isso. Enfim, né, não senti a firmeza assim necessária para pensar assim, poxa, isso é um cara que sacrificaria um pelo outro, né? Uhum. Que realmente tem um selo assim de irmandade maior do que a vida e tal. Tem uma cena que o Saul fala, né? A gente te teve aqui como família, né? Coisa assim, ele fala mais ou menos assim. A gente te Mas recebeu você aqui não vê isso no filme, né? como uma família. E você não vê isso no filme. Aí você se sente enganado quase pela fala do personagem, né? Quando a fala do personagem não condiz com o que foi mostrado, você fica. Eu perdi, né? Eu perdi essa cena, eu dormi talvez, não sei. É, é, Inclusive, uma coisa que é cortada da história bíblica é que Davi não se casa no filme, né? Davi permanece solteiro o filme inteiro até ser coroado rei, uhum. aparentemente. E ele casa com a filha de Saul, né? Ele tem toda essa construção de vida que caberia dentro desse relacionamento com a casa de Saul, né? E com o próprio Jonatas, que se tornaria um cunhado. Eu esqueço qual é a. Aí, pior ainda é tu, só pensei em inglês, brother-in-law. Acho que é cunhado. Cunhado. Então, eles fariam parte ainda mais da mesma família, né? Ele Isso. estaria lá dentro da casa dele e teria Saul como sogro, né? E sendo perseguido pelo sogro é uma coisa ainda mais impactante. Então, talvez se o filme tivesse cortado, sei lá, um pouquinho da a música inicial, um pouquinho de gordura aqui e ali, que não tem muita, e tivesse botado mais 10, 15 minutos trabalhando a vida de Davi, mas que inclusive eu, parêntese, pesquisei aqui, a cidade é Gibeá, cidade onde Saul reinava, que é da tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul. Depois, quando Davi assume o reino, ele inicialmente reina em Hebron, que é a cidade que ele está no final do filme, e depois ele vai conquistar Jerusalém e reinar de lá. Uhum. Que são ambas da tribo de Judá, que é a tribo dele. Agradeço a Enfim, correção. parênteses. Ah, agora, o que eu tenho de phrases, louvores, não sei se você fala isso. O que eu tenho de bom para falar da primeira metade do filme, eu tenho de ruim para falar da segunda metade. Porque para mim a segunda metade vira uma Então, macarronada, velho. Aí, vai. que já que tu tá na primeira metade, eu acabei misturando tudo aqui, né? Foi mal, mas eu cheguei até mais ou menos a hora que ele é perseguido, né? Mas sobre a primeira metade, eu tenho coisas positivas também para falar, né? Assim, para não parecer que eu odiei o filme. Pelo contrário, achei um filme legal, né? Acho que poderia ser um filme excelente, é só um filme razoável.
Razoável. Mas eu achei muito legal a construção inicial do personagem de Davi. Achei legal o fato dele ser um pouco caótico também. Tipo, as ovelhas saem tudo correndo para dentro da casa, aquela coisa, né? Então, isso traz uma irreverência para ele que combina com a coragem que ele mostra tanto no filme como na Bíblia, né? Com a criatividade que ele tem de pensar fora da caixa, de fazer coisas que as outras pessoas não faziam, mas sempre com o coração no lugar certo, né? Então, eu achei que combinou isso aí. A parte das ovelhas, vou falar mais depois do paralelo que eu vejo disso, biblicamente, né? Achei a musiquinha realmente do início um pouco genérica, comparado com as outras. A música que ele canta com a mãe já acho muito legal e tudo mais. Gostei bastante dessa parte. É, Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tu já corta isso aqui que eu tô falando, porque eu tô só enrolando para eu Não, ver. não, aqui é conversa básica. Tem uma cena muito boa que eu gosto, do comecinho, quando o Samuel tá lá falando com ele, né? Que ele tá querendo dizer que, não, Davi é você. E o Davi ficava, não, cara, não é para eu ser rei, né? Deus é para ser o rei de Israel, né? É, o Samuel fica, você tá me dando ainda mais motivos para você ser o Sim, eu achei rei. isso muito legal. São uns 3 ou 4 frases que fica. Davi vai falando, tipo assim, querendo evitar a situação, mas tudo que ele tá falando ali tá certo, espiritualmente falando, né? E são os detalhes que eu achei que o filme acabou se sobressaindo, fazendo enfim, a ideia do filme, né, de qualquer filme, né, te colocar naquela cena, né, te colocar naquela situação. Uma situação que você só lê na Bíblia e talvez tente imaginar uma coisa que é lá, não, ele está te colocando ali para você ver como se você estivesse lá naquela cena. Então ali eu acho que em algumas cenas do filme, o filme se sobressaiu, né? Como eu falei, praticamente a primeira metade do filme, Saul vindo ele chegando em Gibeão, como é que fala? GBA. GBA. Você vê literalmente, né, acho que ele estava dormindo, ele acorda, então ele vai vendo assim as coisas da cidade. É como se você estivesse lá, vendo tudo direitinho, o pessoal carregando os burros, comprando as coisas, tal, tal, tal. E eu vindo o Golias de longe. É, e quando você também vai lá, né, ele vai lá lutar contra Golias, tem aquela visão, aquela perspectiva das pessoas que estavam lá, que estavam com medo. Então, tudo aquilo ali, de novo, eu gosto muito da primeira metade do filme. Eu acho que se eles tivessem mantido aquele ritmo que não foi tão rápido, não foi tão corrido, eu acho que o filme teria sido excelente. Cara, Vai, manda. eu acho que eu saquei aqui, quando eu falei da parte do Samuel, eu acho que eu saquei o que, é que me incomodou, porque é parecido com a cena do Golias, que eu achei todo momento dele com Golias fantástico. Eu acho que não necessariamente é construção da história, é construção de cena. Na cena do Samuel lá no início e na cena que ele decide ir até o Golias, eu vejo uma coisa parecida. É que na construção de cena talvez eu demoraria um pouco mais Uhum. na decisão ou na virada ali para a chegada. Então, voltando só para Samuel rapidinho, quando Samuel chega na casa dele, talvez eu botaria tipo assim um mistériozinho, uma pessoa andando, você não vê quem é, e eles falando sobre alguma coisa que tem a ver com aquilo, né? Que tipo falas premonitórias, né? E tal, falando. Você ouve alguma coisa sobre o rei atual, né? Pessoas conversando sobre o rei Saul tá impossível de novo, não sei o quê, né? E tal. Vocês ouviram o que ele fez, uma coisa assim, né? E aí, de repente, alguém bate na porta de noite e tal, quando eles abrem, é o profeta, não sei o quê e tal. E aí, tipo, aquela surpresa, e aí construir a cena nesse sentido, né? E aí seguiria a cena exatamente do mesmo jeito. Então é talvez um pouquinho mais de construção de cena, coisa que talvez daria mais 30 segundos, um minuto a mais na cena, mas que isso faz diferença na expectativa que você cria chegando, em vez de só bufa, o cara já tá lá, né? Com o Golias a mesma coisa, né? A preparação para ele ir pro Golias, acho muito legal eles botar a armadura nele lá, não sei o que e tal, né? Mas a decisão de Davi de lutar contra ele, para mim, acontece muito rápido, né? É tipo assim, ele fala, mas qualquer pessoa pode lutar. Os caras, então vai, pufa, empurra ele lá e já Aquilo joga ali eu ele achei lá dentro. rápido, de fato achei rápido. Então, tipo assim, para mim, faltou colocar um conflito. Tipo assim, o cara é um menino, vai lutar contra o gigante, então, beleza, ele é confiante em Deus, mas ele poderia, poxa,
deixa eu pensar aqui, cara, ninguém quer ir, e eu sou só um garoto, mas aí ele lembra do leão, ele lembra do que ele conversou com a mãe dele, aí ele, de repente, pá, ele levanta, eu vou, né, e tal, e eu acho que às vezes falta impacto emocional, Uhum. né, como eu achei que teve na cena que ele vence o Golias, né, como tu falou, foi incrível, que o Golias desafia Deus, aí sobe lá pro sol, mostrando, né, que Deus é o Deus que é sobre tudo, né, e aí volta com Davi jogando a fundo e acertando bem na testa de Golias, né, achei muito massa isso. É o impacto emocional que a construção de cena gera, com o silêncio, com a música, com a trilha sonora, né, com a pausa do personagem, o flashback, quando você junta tudo isso, gera algo mais profundo, né? Então, acho que foi, não sei se deu para entender agora o que é que me incomodou um pouquinho nessas cenas, né? Mas, de novo, para mim não tira o mérito do que é construído nessa parte do filme, ainda é bem legal. Acho que poderia ser mais legal ainda com um pouquinho mais de esmero, né? Mas a animação, inclusive, eu achei belíssima, muito bonita a animação das cidades, do Palácio de Saul, as cores, né? As roupas dos soldados, aquele momento também da música com a mãe dele que tem aqueles tecidos de várias cores, né? Que ela vai cantando sobre tecer a linha, né? Eu acho que tudo isso ficou um nível alto, né? De animação e eu vejo que tem espaço para grandes sucessos, né? A partir disso aí. Mas enfim, continua aí entrando na segunda metade, né? Então vamos lá. Segunda metade. Cara, pra mim ali aquela macarronada que não precisava ser uma macarronada, podia ser só sei lá, um feijão com arroz mesmo. Ficava melhorzinho. Mas o que é que pra mim eles fazem de errado, né? Tem, Davi vai para ponto A, para ponto B, depois ele vai para C, depois ele vai para A de novo, depois ele vai para B. Tipo assim, acontece muito esse. Davi vai para cá, depois ele tá fugindo, depois ele tem que ir para tal canto porque Samuel não vai para lá. Depois, opa, vamos invadir o exército aqui do cara, infiltrar. Depois, opa, atacaram aqui a nossa cidade aqui, então vamos voltar para cá. Quem foi? Vou usar Malaquida. Cara, é, isso acontece, sei lá, em 30, 40 minutos de filme, né? Só que assim, cara, isso é muita coisa para se colocar em 30 minutos, cara. Vai ficar corrido demais. E fica corrido demais. Tornando. Talvez seus filhos gostem muito da primeira metade. Que eu tenho filhos, né, também. Então, assim, a segunda metade, provavelmente eles vão ficar. Não sei. Tipo, primeiro que eles não vão entender. Sendo bem sincero. Não sei se eles vão entender o que está acontecendo. Por que Davi vai para cá, por que Davi vai para lá. Uhum. E segundo, talvez fique chato, porque tipo, não tem nada central, tipo uma linha de, opa, isso aqui tá acontecendo por causa disso aqui, isso aqui por causa disso aqui, isso aqui por causa disso aqui. Parece muito, tem muita coisa desconecta acontecendo ao mesmo tempo. E aí, cara, pra mim é onde o filme, assim, erra muito, muito, muito. E aí é quase impossível, né, você não citar Príncipe do Egito. O Príncipe do Egito, ele. A história do filme, acho que eu já falei isso pro Daniel, mas a história do filme é uma história de irmãos. O Dani, Moisés, já falar Daniel de novo. É Ramsés, né, eu acho. Moisés e Ramsés. É a história de dois irmãos. Um foi pro ser faraó e o outro foi liberar o povo de Deus. Libertar, né? O povo de Deus. Então eles estão em caminhos opostos, né? Duas pessoas que cresceram de maneira igual, cresceram juntos, irmãos, e vão se confrontar mais na frente, né? Um seguindo a Deus e outro seguindo a tradição, né? Do faraó, querendo manter as tradições, e por puro orgulho não quer acabar com a escravidão. Então, assim, o filme é sobre isso. E desde o começo até o final do filme é sobre isso. Davi, ele começa sobre Davi, aí depois vai para tem um pouquinho de Davi e a mãe dele, depois tem Davi e Golias, depois tem Davi indo para 50 lugares diferentes e termina ele como rei. Mas tipo assim, essa construção, ela não ela não ela não
ela não acontece de uma maneira orgânica, não acontece de uma maneira fácil de entender. Enquanto, de novo, a Príncipe do Egito é sobre dois irmãos que se separam, depois você confronta no final, que é simples. Por sinal, eu Uhum. estava lendo Êxodo recentemente e eu estava lendo lá aquela cena lá que Moisés ajuda umas moças perto do poço. Cara, isso é Êxodo, capítulo 3, se eu não me engano, cara. Isso no filme é já 40 minutos de filme, sei lá, 30, 40 minutos de filme. Então, assim, o filme passa um tempo para estabelecer os personagens, assim, os relacionamentos bastante até Êxodo capítulo 3. Tipo assim, coisa assim que tá no comecinho da história. O filme gastou um bocado de tempo só para estabelecer aquilo ali. Então, assim, é, é, e assim, e o filme, né, o Príncipe do Egito tem várias licenças poéticas que não necessariamente é para você contar uma mentira, não acho que a ideia deles é essa, mas para fazer a história coesa, né? Acho que uma das maiores diferenças que tem ao invés de ter sido Moisés indo para o Egito com Arão, foi ele e a esposa dele. Mas Arão, naquela época, não tinha nenhum relacionamento com Moisés, praticamente, no filme, né? O filme não estabelece nada disso. Então, como é que eu vou adicionar um personagem que Moisés praticamente não fala no filme todo para ser o maior parceiro dele, né? Isso, Uhum. narrativamente, não faz sentido. Então, por isso que ele vai com a esposa dele. Então, assim, o filme foca muito nesse relacionamento que faz sentido na história. E aí que eu venho, que eu mudaria no filme, né? Já falando um pouquinho do que eu mudaria. Cara, o foco teria que ser Davi, Jonathan e Saul, cara. Tinha que ser esse triângulo, Uhum. assim, de amizade, ser o foco principal, desde o início do filme. Talvez não necessariamente desde o início, mas. Trabalhar sempre da, tipo assim, Davi se relacionando com Jonatas, né, construindo amizade, Saul com ciúmes, Saul com raiva, né? Não, e Aí Davi Saul. sendo exaltado e aos poucos ele tinha hora que Davi ia lá e acalma, tipo, isso acontece uma vez, né? Mas quantas vezes Davi vai e acalma Saul, né? Então Davi acalmando Saul de novo, aí daqui a pouco Saul tá bem com Davi, daqui a pouco ele tá com inveja, né? Então aquela dicotomia corroendo Saul o tempo todo, né? E Que o filme até mostrando. tentou trabalhar um pouco, mas essa parte eu até achei legal, algumas cenas com Saul, os flashbacks com Samuel, achei muito massa, flashback que Samuel vira as costas para Saul, né? Uhum. E Saul tenta segurar a manta dele, se rasga, né? E ele fala que ele entregou o reino para outra pessoa. Ficou muito massa. Mas se fosse trabalhando mais o contexto do dia a dia de Saul com eles dois e como essa inveja foi crescendo até se tornar um ódio, ia ficar muito irado, né? Literalmente mostrar o que Saul fala, né? Ele fala, eu te aceitei aqui como uma família, e mostrar aquilo, né? Você sentir que realmente, acho que em nenhum momento você sente que não, realmente Saul viu Davi como filho. Não tem nenhum momento do filme que você sente isso. Agora, se o Uhum. filme colocasse essas cenas de Saul amando Davi, Davi amando Jonathan, e por aí vai, e fazendo Jonathan não ter que seguir o próprio pai, pô, isso é uma decisão extremamente importante. Seu Uhum. pai é rei, eu vou ajudar meu amigo em vez de ajudar meu pai. Isso aqui não é uma decisão simples. E no filme, assim, cara, isso tem uma cena lá É que ele uma atira coisa uma muito flecha, simples. tipo, muito, muito basicão. Então, assim, eu teria mudado nessa estrutura de filme para ser um filme entre um rei, um guerreiro e o filho do rei. Aí o filme seria gerado em torno disso. Aí talvez tenha um pouquinho da cena. E por isso que eu falaria, né? Que talvez o que me doeria mais de tirar do filme seria a relação de Davi com a mãe dele. Porque, e por mais que aquelas cenas sejam excelentes, e talvez eu teria mantido um pouco, mas tinha que ser. Tipo, o foco do filme não é com a mãe dele, o foco do filme é com. Sim. Acho que é como tu falou, o filme ele tenta dar vários focos ao mesmo tempo, então ele não consegue desenvolver, né? E aí ele escolhe desenvolver uma única pessoa, que é uma pessoa que só está presente em parte da trama. E aí acaba que o restante dos personagens que estão presentes em outras partes não são bem desenvolvidos. Então ele não desenvolve nem a relação com Jonas, nem com Saul, nem com os outros seguidores de Davi, né? Que depois ele encontra os caras e você nunca viu eles na vida. E ele, fulano, fulano, vocês estão aqui, puxa, que alegria. E eu, tipo, quem é esses caras, mano? Tipo, os seus fiéis a você estão aqui. E eu, tipo assim, também não foi muito estabelecido isso, né? De que Davi foi
construindo seguidores, né, e tal, apesar... Aí, de novo, no meio disso, é isso que... Não acho esse filme, ele me... Foi legal, mas ele me deu muita raiva, mano. Porque tem partes muito boas, tipo assim, que eu vejo, poxa, isso aqui ilustrou tão bem a parte que estava na Bíblia. Quando Saul vence Golias, aí saem as mulheres cantando lá, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares, e todo mundo festejando e tal, e festejava Saul, mas aí botava Davi na frente, né? Tá, isso é um exemplo perfeito dessa dicotomia, que se fosse mais trabalhado, teria sido show, só que ele, como ele tem muitas ideias diferentes, esse filme, então ele apresenta aquela e pronto, agora vamos para a próxima, porque tem outra coisa. E aí eu acho que essa última parte do filme sofreu muito, porque eles apresentaram três inimigos diferentes no filme, que foi Saul, os filisteus e os amalequitas. E aí essa inclusão dos amalequitas acabou tomando também do tempo. Aí a gente foi até pesquisar, né, para ver na Bíblia como é que estava essa parte, e realmente acontece aquilo no final do filme, né, que Davi vai, ele encontra a cidade dele destruída pelos amalequitas, apesar que teve uma licença poética aí que ele não estava infiltrado nos filisteus escondidos, né? Ele estava numa terra de filisteus, foragido de Saul, e ele é chamado por um dos comandantes lá para fazer parte do exército, né? Só que de última hora os outros caras implicam com ele, diz que ele pode trair eles e tal, que realmente provavelmente ele faria, né? E salvaria Saul. E mandou ele embora, né? Então ele é mandado embora quando ele chega na cidade dele, na cidade que ele está estabelecido, que é Ziklag, a cidade foi destruída pelos amalequitas. E aí ele vai lá e outra licença poética, né? Que é talvez o que seria o clímax do filme, que é quando ele salva o povo dele dos amalequitas. Ele no filme ele vai sozinho, né? Para mostrar que ele é corajoso e tal, confia em Deus. Mas na Bíblia não tem nada disso. Ele só vai com o exército, destrói todo mundo e leva o povo dele de volta, né? Mas isso tornou o verdadeiro clímax do filme, que para mim seria a morte de Saul e de Jonatas, que era o grande amigo dele. Esse clímax se perdeu completamente. Para mim, esse foi o maior pecado do filme, porque foi tão do nada que eu fiquei na dúvida se eles realmente tinham morrido. Não sei se tu teve essa sensação, mas é assim, ele vai lá com os filisteus, ele diz, eu vou aproveitar a oportunidade para eu derrotar o comandante dos filisteus de surpresa e eu vou mostrar para Saul que eu estou do lado dele. Aí ele descobre que estão atacando a cidade dele e foge. Né? Quando ele está fugindo, Jonatas está, aí a guerra começa, Jonatas está atacando os filisteus, aí ele vê Davi, que eu também nem sei como é que ele reconhece Davi, né, que ele está com a armadura inimiga, e com um monte de outros caras com a mesma roupa de costas, e aí Jonatas olha assim, nossa, Davi, né? O cara tinha óleo de águia, né? Mas aí ele vai lá e... Não, mas não sei como, o cara tá no meio da guerra, um monte de soldado em volta dele, ele vê um cara com a mesma roupa, lá não sei aonde, com outros três caras igual, ele, meu Deus, é o Davi. Aí ele vai, tipo, faz assim, né, lealdade e tal. E aí, instantaneamente, os caras pulam em cima dele e matam ele. E aí eu entendo a parte de ser um filme infantil, não querer mostrar nada violência explícita e tudo, né, óbvio. Mas simplesmente mostra Jonatas caindo, os caras pulando em cima dele, Davi dá um grito, né, de tristeza e tudo, e foge. E eu fiquei assim, não, peraí, Jonatas já morreu? Caraca, meu irmão, e Saul? Então Saul morreu, aí Davi vai embora, salvar o povo dele, e nunca mais se fala nisso. Yeah. Então, tipo assim, o cara que você estabeleceu o filme inteiro que tá perseguindo Davi, que tá odiando ele, que tá no trono, mas precisa sair, que saiu do favor de Deus, esse cara morre off-screen, fora da tela. Ele não aparece, tipo assim, é como se tu pega, sei lá, Vingadores Ultimato, aí o Thanos, no final do filme, Desaparece. os caras, ei galera, apareceu aqui uns outros ET, uns alienígenas aqui que a gente tem que lutar. E falando nisso, o Thanos morreu, viu? Eles mataram ele, ninguém viu, mas ele morreu. E agora a gente tem que lutar com esses outros. Macho, imagina isso, cara. Os mataram o Saul fora da tela, você não vê nem tipo assim um momento. Cara, dava para trabalhar tanta coisa emocional naquele momento de Saul, tipo, vendo que vai perder, ouvindo a voz de Deus uma última vez, sabe? Dizendo assim, poxa, entendi que o trono é de Davi mesmo, e olhando para o filho, sabe, os dois morrendo juntos. Enfim,
poderia acontecer tanta coisa, e eles simplesmente escolheram que Saul morresse sem mostrar absolutamente nada. Não precisava ter sangue, nada disso, mas não mostra nada, né? E Jonathan só mostra os caras caindo em cima dele rapidamente. E é uma cena muito rápida e a minha sensação nesse final do filme foi tipo assim, gente, o filme já tá chegando em 1h30, a gente tem que terminar aqui, porque senão as crianças não vão ver. Ah, Então tem que dar um jeito de coroar Davi logo. Mata aí os dois e eu, resolve o negócio com os Amalequitas. E eu, aí, eu, para mim, esse foi o maior pecado do filme. Foi que o clímax não foi um clímax. o que eles deviam ter feito, e eu não sei por que não fizeram, que é uma decisão para mim fácil, extremamente fácil. Não tem a Malekith na história, tira a Malekith. Uhum, Porque você, que tu falou, tem três vilões. Não precisa de três vilões. Você vê o Homem-Aranha 3 lá do Tobey Maguire. Botaram três vilões e escolheram um bom filme. Tipo, tem demais. É muito pouco tempo para focar em três vilões ao mesmo tempo. Ou eles vão ser muito rasos, ou tu é o melhor escritor da história. Porque assim, a, a, a Malequitas não precisava, cara. Você botava Filisteu e Saul, já é o suficiente e já é até muito. Mas uhum, Filisteu faz sentido. O que é que eu faria? O que é que eu deixaria no filme, né? O começo do filme já seria perto. Davi e Golias seria no começo do filme mesmo, cara. Em menos de 30 minutos já tá para você estabelecer como Davi conheceu Saul e Jonathan. Aí que você. Aí os filisteus, né, vão ficar com medo, tá, e tal. Aí tem todo esse relacionamento da Davi, Saul e Jonathan. E você vê que quando o Saul, né, fica muito invejoso e que vai atrás de Davi, aí os filisteus, opa, Davi saiu, acho que dá para ganhar. Aí tem essa batalha de novo, só que aí, sei lá, talvez aí no meio dessa batalha, ao invés, né, de Saul ter invadido, indo-se embora para Malequite, sei lá, no meio dessa batalha aparece Davi para ajudar os israelitas e só que no meio dessa guerra, infelizmente, algumas pessoas morrem, né? Aí, no caso, aí, João morreria e Saul também. Mas aí uhum, não teria todo esse ir para cá e para lá, e sei que lá, invadir aqui, não sei o quê. Não, ficaria muito mais simples, a história ficaria mais simples. Você não quebraria. Não, estou ensinando algo errado. Você está ensinando algo errado. Quem realmente quer saber a história de Davi, vá ler a Bíblia. O que você está mostrando é uma interpretação, ou melhor ainda, né? Não é interpretação, uma adaptação da história. Ela está sendo adaptada a um cinema de filme, né? 24 quadros por uhum, segundo, em uma história que tem um roteiro para ter começo, meio e fim. Então, assim, você adaptaria, deixaria, mas para mostrar, né? O que você está mostrando nessa história? Que Saul não seguiu o que Deus queria, foi colocado de lado para Davi ser rei, teve inveja. Davi ainda assim confiou em Deus, ainda assim honrou Saul, mesmo sem merecer, digamos assim. uhum. E no final, Deus coroou Davi, né, como rei. Que, enfim, ele confiou em Deus, como um homem segundo o coração de Deus, né? Então, assim, não, então, assim, eu acho que essa história, assim, nesse formato, seria muito mais simples, seria muito mais coeso e seria seria um filme melhor. E aí você pode ter o que faltou no filme, né, que o Daniel falou várias vezes, esse impacto emocional. E o impacto emocional, muitas vezes, é construído através de relacionamentos, né? Relacionamentos, Uhum. quando você vê que essas pessoas, de fato, querem o melhor, tipo, umas para as outras, e quando esse relacionamento ele é quebrado, né? O que é que faz esse relacionamento ser quebrado? Como isso É, acontece? Tudo isso que faria, para mim, né, faria esse filme ser excelente. E, de novo, né? É um filme, O Príncipe do Egito é um filme de relacionamento. E quando tem esse impacto, né, o embate deles, para mim, o ápice do filme, né? As 10 pragas. e tipo assim, como, por exemplo, Príncipe da Egito trabalha o relacionamento dos irmãos, você sabe o quanto dói, tipo assim, que Moisés está indo contra Ramsés, com quem ele cresceu, né? É mais que ele sabe que ele está com o coração duro,
E aí ele joga as pragas contra ele até o ponto do próprio filho dele morrer, né? Na última praga. Então, poxa, quão. Aí você consegue trabalhar o que está no coração de Moisés e tudo mais, né? Aí, tipo assim, você não sente o impacto emocional da morte de Jonatas, que seria a principal morte do filme, né? Junto com Saul. Então você não sente o impacto emocional, porque ela acontece de uma forma repentina e ser uma construção profunda de relacionamento. E a gente poderia sentir muito, tipo assim, poxa, é o irmão dele, na Bíblia, né, Davi tem uma amizade com ele, que ele diz que é, tipo assim, é uma irmandade maior do que o amor de uma mulher, né? Ele diz que é uma coisa assim inimaginável, né? Realmente é aquele amigo mais chegado que irmão que morreria pelo outro, e de fato essa cena poderia ser isso. Pois é. Ah, então, é, a nota. Cara, eu tô dando um cincão assim pro filme. E esse 5, assim, literalmente é pela primeira metade. Nossa, tu realmente tu é mais severo com as notas que eu, Eu- viu? Eu tava vendo o filme até o segundo ato, digamos assim, eu tava dando um 7,5, depois baixou para um 7, eu acho. 6,5, 7. Que eu considero assim um ok, né? Porque talvez eu seja muito generoso com minhas notas, depois eu vou pensar sobre isso. Inclusive o Devorador de Estrelas que a gente conversou antes, depois eu fiquei pensando que eu devia ter diminuído a nota para 8. Mas eu acho que um 7 tá de bom tamanho, talvez um 6,5, né? Um filme, assim, para quem acha que é uma nota muito ruim, mas eu acho que acima de 6 é ok, né? Mas não é um filme ótimo, é um filme que beira, é bom em algumas coisas, muito bom em algumas coisas e fraco, bem fraco em outras, né? E eu já assisti. só uma coisa do final que eu me lembrei aqui para comentar, né? Do, do final mesmo, depois que Saul morre, que é a parte que Davi é capturado e tal pelos amalequitas, que primeiro eu achei que bom, uma outra forma de trabalhar isso teria sido, que daria mais trabalho, né, e demoraria mais, seria trabalhar mais os amalequitas, né, que eles são estabelecidos como uma ameaça que Saul teme muito, mas no final das contas eles nem encontram com Saul, encontram só com Davi, e quando o Davi chega lá é tipo uns 15 caras, cheio de graveta em volta, que quando o exército dele chega, os caras tudo fogem, né, então é uma parada assim, tipo, em nenhum momento ele se estabelece como aquela ameaça toda, né? Eles tinham capturado só mulher e idoso e criança, né? Mas eu acho muito engraçado, eu ri demais quando o Davi tá preso e aí primeiro ele conclama todo o povo a se revoltar, tipo, vamos, mulheres, velhos e tal, não desiste, não temam e tal. Aí eles começam a cantar e se levantam, né? E aí você pensa assim, pronto, então eles vão se revoltar agora e lutar com os caras. Aí eles se levantam todo mundo e não acontece nada, porque eles continuam sendo um monte de mulher, criança e idoso, né? Aí os caras olham assim, aí o Carrasco, tipo, vou matar ele aqui do mesmo jeito. Essa eu achei muito engraçada, achei muito boa a sacada. Apesar que eu achei um pouco inútil essa revolta, né? Porque não serviu para nada. Mas aí a coragem dele faz com que o exército venha. E aí, quando aparece o exército, você ouve aquele som, e quando Davi olha, tem tipo um cervo, um veado assim, né? E aí eu pensei, cara, é o patrono, né? Quem assistiu Harry Potter Não, não achei não. vai pegar, né? Eu pensei, é o patrono dele. É igual quando o Harry Potter tá quase para morrer na floresta, com os dementadores, aí aparece o patrono dele. Literalmente a mesma coisa. O cervo aparece assim, no meio da luz, e aí afugenta os bichos mal, né? Aí ele olha e tem em cima da montanha um cervo. E eu, caraca, macho, os caras viram Harry Potter, mas eles botaram o patrono do Davi aí para salvar ele, convocar o exército. É, Mas esse final, pra mim, foi bem ruim, infelizmente. Na minha opinião, né? em Recomendo relação à parte assim do que a gente consegue tirar de lição, tem alguma coisa que tu quer comentar de algo específico que te chamou mais a atenção? a humildade de Davi, né? Ele nunca se colocou como maior, né? Ele sempre se colocou como menor, cara. Não sou eu para ser rei, eu não tenho essa capacidade de ser rei. Cara, isso é com Deus e sempre teve essa questão de se colocar, ser humilde e colocar a fé em Deus. Eu acho que essas duas coisas, que para mim, são bem estabelecidas, são bem feitas. Ah,
E é aquele negócio, cara. Davi viu, ele não viu os problemas, né? Ele viu Deus atrás, enfim, né? Como se tivesse um problema aqui e Deus atrás do problema, assim, 300 vezes Uhum. maior. E ele só via Deus, né? Pô, Deus é muito maior. Então ele não tinha esse medo, né? Pelo menos quando foi contra Golias. Então, assim, eu acho que isso é bem mostrado no filme e, enfim, eu acho que lição é uma das melhores lições que a gente pode tirar do filme, eu diria, né? Mas, assim, para mim, humildade e confiar em Deus foi realmente os dois pontos principais do filme, se desse para resumir. Mas me chamou a atenção as pequenas frases, tu até comentou uma. Lá no início, quando ele está cuidando das ovelhas, me chamou a atenção que ele. O paralelo com a igreja, que eu acho que é proposital no filme, né? Uhum. E com Cristo, né? Então, ele aparece o leão, aí ele fala assim: ó, fiquem juntas, ele não vai nos pegar se ficarmos juntas. E aí elas não ficam, né? Elas se dispersam e estão nem aí para as outras e fogem, exatamente como as pessoas fazem, né? No mundo real, a maioria. E aí tem uma ovelha que é a mais vulnerável, e aí Davi vai lá para proteger aquela ovelha a todo custo, né? E isso me lembrou muito aquela parábola de Jesus, que ele fala que o bom pastor, tanto quando ele fala que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, como quando ele fala se tiver 100 ovelhas, 99 estão seguras, uma cai no buraco, você não vai lá atrás dessa ovelha e deixar as 99 que estão seguras, né? E ele faz exatamente isso, ele deixa as 99 escondidas lá e vai atrás de salvar aquela que está em perigo. E para mim isso é um paralelo muito lindo com Cristo é a igreja, né, que não desiste de ninguém, e com os próprios pastores, né? Hoje em dia a gente tem tanto pastor egocêntrico, né? Infelizmente, mas o papel de um pastor é esse, é de olhar para o povo como aquela ovelha que está perdida, que está precisando de direção, e que ele é aquele que, se uma se desgarrar, não importa o tamanho dela, a importância, se ela é vulnerável, se ela é fraca, se ela é forte, ele vai lá para proteger, né? Eu acho isso assim, um ensinamento muito simples, mas muito profundo para a nossa realidade cristã atual. E o outro foi aquele que tu falou, quando ele está dando todas as razões para ele não ser rei, que ele não quer ser, que ele é só um pastor, não sei o quê, e aí Samuel fala assim, todas as desculpas que você dá são mais razões porque tem que ser assim. Ou seja, que um líder, ele precisa ser justamente um pastor, um cuidador, alguém que ama e que não quer, né? E a gente escuta muito isso na nossa igreja, né, na IBC, que o Beni também sempre participou quando estava aqui em Fortaleza, né, que é, os nossos pastores sempre falam assim, ó, aquele que quer demais um cargo, que quer ser pastor a todo custo, que quer ter aquele cargo, aquele nome, ser chamado de pastor, muitas vezes é o que eles vão logo dizer assim, não, esse aí não dá certo não, porque é o cara que quer o poder, que quer o reconhecimento, que quer o nome. E Jesus, ele quer o oposto disso, né, ele abdicou de tudo que ele tinha e nos ensina a fazer o mesmo. Então, é se doar pelo outro. Aí, aquele que se doa, o povo reconhece e diz: poxa, esse é o que está se doando por mim, cuidando de mim, ele me pastoreia. Então, naturalmente, reconhece como pastor. Né? Então, acho que isso são duas lições bem bonitas que tem no começo do filme. E uma outra última frase que foi na hora que eles estão exaltando ele lá diante de Saul, né? Aí ele fala assim: não olhem para mim, olhem para Deus. E aí o cara fala para ele: olha como ele olha para Deus. E aí olha para ele de novo, né? E um pequeno exemplo de como a idolatria é fácil de se alcançar, mesmo quando você está achando que está glorificando a Deus, né? Que você começa a olhar para o homem e não para Deus. Por outro lado, eu achei que esse foi mais um momento que ficou solto, assim, de certa forma, que o filme tentou colocar muitas temáticas ao mesmo tempo, né? E aí não trabalhou mais a fundo esse ponto, né, da idolatria, por exemplo. E eu acho que realmente precisava ter focado em uma ou duas coisas só. Mas acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa para dizer, mas para mim é um filme ok, um filme que eu indico sim para assistir com a família, com os filhos, não deixa de entreter e não deixa de ensinar também, né, valores positivos no meio desse mundo que a gente está hoje. Mas não é um filme que talvez você adulto vá aproveitar 100%, porque vai notar algumas falhas, principalmente se você for mais amante de cinema, né? Mas não vai deixar de apreciar o que ele tem, principalmente se você é um cristão, vai ver algumas lições preciosas. E eu realmente espero que a Angel e as outras produtoras aí, os estúdios do filme, continuem produzindo, continuem se aperfeiçoando para a gente ter outras obras assim cada vez melhores. Uma coisa que eu queria falar, cara, que já não é relacionado ao filme, já finalizando o vídeo, eu tenho um aplicativo. Eu desenvolvi um aplicativo chamado The Bible Quiz. Eu vou colocar aí na tela
o QR Code aí para você ir na Play Store, só tem para Android, não tem para iOS. Mas para ir lá baixar, já que a gente está tendo a oportunidade aqui de falar, né, é um aplicativo cristão para você aprender a memorizar mais a Bíblia. Tem a Bíblia lá também, se você quiser ler a Bíblia por lá. E tem quiz, tem Wordle, tem vários joguinhos para te ajudar a memorizar a Bíblia. Então é um aplicativo que eu recomendo bastante. Se quiser dar esse suporte lá também, agradece bastante. É, Daniel, tem mais alguma coisa para falar? Senão eu já, Não, aliás, show de vou bola. jogar para Não sou o ti. criador. Vai, mano. Não sou o criador do Bible Quiz, mas também recomendo. Chequem aí o que o Benny fez com muito carinho, né, para o povo de Deus. E é isso aí, né, Benny? Então, Finaliza aí, dá aquele subscribe, like, finaliza aí e a gente termina o vídeo. tá, então é isso aí, né, Benny? Obrigado você que nos assistiu até aqui. Mais uma vez nós tentamos falar por um pouco tempo e não conseguimos, mas agradecemos por você que está nos escutando aí, seja lavando a louça, tomando banho, no banheiro, indo para a igreja, no carro, qualquer canto. Mande aí para outras pessoas que você acha que vão gostar desse tipo de conteúdo. Curte aí esse vídeo, se inscreve no canal e muito obrigado. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau.